Samuel, TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Tem cura? A hipnoterapia pode me ajudar? E a primeira coisa para contextualizar essa resposta e esse vídeo é que TDAH tem cura sim, ao contrário do que muitos dizem por aí. E eu vou trazer como a hipnoterapia pode te ajudar. E se você quer saber como a hipnoterapia pode te ajudar, fique comigo até o final desse vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Samuel Kiz, eu sou hipnoterapeuta, instrutor de hipnoterapia e especialista em ajudar pessoas a desbloquearem a sua mente. Basicamente, a primeira coisa que a gente precisa entender é que, em geral, o TDAH surge na infância das pessoas. Porém, não existe relato de uma criança recém-nascido tendo TDAH. O fato é que não se nasce com TDAH, ele é desenvolvido. E se ele é desenvolvido, isso ocorre por vários fatores que são somados na sua mente e que de alguma forma moldam a sua psique para que você desenvolva esse TDAH. E um dos exemplos para contextualizar o TDAH é um exemplo que eu vi certa vez de um médico falando que o TDAH não é uma maldição. É como uma criança que, ao invés de ter um corpo de criança, ela tem uma Ferrari. Ela tem um poder ainda maior do que o imaginado. Porém, muitas vezes, isso é tido como ruim, como errado. E por pais que não entendem a necessidade daquela criança, dizem: ah, meu filho é atentado, meu filho não consegue parar na mesa do restaurante. Claro, porque ele tem um outro formato de mente. E você está querendo moldar a mente dele perante os seus valores. Mas vamos entender a definição de TDAH. No fundo, o TDAH é uma doença crônica que envolve hiperatividade, dificuldade de atenção e uma hiperreatividade ou uma impulsividade descontrolada. Mas de fato, muitas pessoas com TDAH são julgadas que elas não dão atenção, que elas têm dificuldade de relacionamento, que elas não ligam para o mundo. Mas o que de fato acontece é que o TDAH causa um hiperfoco. Por exemplo, no caso daquela criança que só pensa em brincar, que ela não quer comer, ela não está com fome, ela só quer brincar. E ela ignora o desejo da mamãe de sentar numa mesa e ficar ali, comendo. Para aquela criança isso é chato, monótono. Ela quer curtir o mundo, ela quer se desafiar. E aí ela vai no médico tomando um remedinho. E toda aquela energia que estava gravada como algo para ela descobrir o mundo, vai fazer com que ela tenha que tomar um remédio para controlar as suas emoções. Porém, o que a gente precisa entender é que para existir o TDAH, precisa existir um gatilho na infância, um trauma, um processo emocional, desde a barriga da mãe ou na infância, que está criando esse tipo de comportamento. Mas Samuel, qual é o tipo de trauma? A gente não pode correlacionar, não existe isso na ciência e muito menos na hipnoterapia. O fato é que processos traumáticos deixam aprendizados que geram uma transformação. Eu lembro bem de um caso, de um colega, que ele tinha uma hiperatividade absurda, ele era um atleta, ele tinha o corpo dos sonhos e ele tinha que fumar maconha. Porque a mãe dizia para ele que ele era muito agitado. E de alguma forma ele não parava de treinar. Ele treinava muito mais do que as pessoas convencionais. E ele usava a maconha para tentar abaixar aquele ímpeto. Mas com certeza isso roubava os resultados dele. E é assim para milhares de pessoas que, por uma hiperatividade do cérebro, por um excesso de energia, acabam buscando a pornografia, buscando uma forma recorrente de dar vazão a toda aquela energia. E tudo isso vira uma bola de neve. Mas de fato, quando a hipnoterapia entra na vida de um paciente como esse, a gente é capaz de eliminar toda essa hiperatividade. A gente é capaz de eliminar
toda essa impulsividade que pode virar uma agressividade. A gente pode eliminar essa perda de foco. E assim, o cérebro dessa pessoa volta a funcionar de forma natural. Ela consegue manter o nível de energia, lidar com todas as suas emoções e simplesmente voltar ao funcionamento natural do ser humano. Então vamos lá. Como a hipnoterapia pode ajudar e até curar um paciente com TDAH? O primeiro item e benefício da hipnoterapia para um paciente de TDAH é a melhoria do foco e da concentração. A grande maioria das pessoas que têm dificuldade de foco e concentração é porque o cérebro dessas pessoas está entrando num estado hiperreativo. Ou seja, nós temos um órgão no nosso cérebro que chama amígdala. E essa amígdala é uma área onde grava as ameaças. Imagina que no passado uma ameaça era um tigre, um leão, e quando a gente estava no clã ou dentro da caverna, essa ameaça não existia. Porém, quando a gente saía para caçar, nós lidávamos com essa ameaça. E nesse momento de sair para caçar, o meu cérebro entrava num estado de hiperreatividade, entrando num estado de luta ou fuga. E é isso mesmo que um paciente com TDAH tem. Ele tem uma hiperatividade no cérebro. Porém, isso é um quadro disfuncional. E nós vivemos dessa maneira. E, obviamente, um paciente com TDAH tem 10 vezes mais. A nossa amígdala vai ficando sobrecarregada e hiperreativa. E assim o nosso cérebro começa a ficar assim. Será que vai acontecer? Isso vai acontecer? Aquilo não vai acontecer? Por quê? Porque tudo pode ser uma ameaça. Uma conta, o patrão, a venda que não saiu, o projeto que eu não consegui fazer, o problema no trânsito, a vaga, se eu vou encontrar ou não, se eu vou chegar no horário. E assim o meu cérebro começa a entrar num estado cada vez mais hiperreativo, cada vez mais hiperativo, cada vez com mais estresse. Com a hipnoterapia a gente consegue ir apagando, eliminando tudo isso que vai sendo acumulado em partes do seu cérebro, eliminando esses gatilhos emocionais. E simplesmente a mente desse paciente vai tendo mais capacidade de respirar, de voltar à calma. Algumas pessoas precisam fazer meditação. Depois que você faz a hipnoterapia, é muito mais fácil você perceber os fatos que estão te tirando do centro, os gatilhos emocionais que estão gerando toda aquela alteração mental e emocional, e assim você é capaz de manter mais foco, concentração e se manter muito mais calmo. O segundo benefício é lidar com a hiperatividade. Por que um cérebro é hiperativo? Porque ele está sempre buscando lidar com alguma informação que ele não foi hiperativo. Seja uma situação de ameaça, uma situação de culpa, uma situação de medo, uma situação de rejeição. O que acontece é que esse cérebro começa a buscar fugir daquela situação. Então ele cria cenários passados, futuros e vive no presente sempre fazendo muita coisa, sempre se colocando em cenários que ele precisa ficar sobrecarregado. Seja com processos de relaxamento da hipnose, com sugestões hipnóticas e com reprogramar a mente dos traumas do passado, essa mente é capaz de viver no presente de forma natural e equilibrada. Exatamente dessa maneira. Imagina uma pessoa que está falando assim, que ela precisa resolver rápido, que ela precisa isso, ela quer matar 10 coelhos com uma cajadada só, ela precisa isso. E ela, mais centrada, eliminando os traumas, ela volta ao eixo, ao centro, ela respira mais, ela é capaz de lidar com as ideias e ela é capaz de fazer uma coisa de cada vez. Essa hiperatividade vai sendo eliminada. A hipnoterapia ajuda pessoas a voltarem ao centro e simplesmente reprogramando todos esses traumas vai trazendo para a vida cotidiana uma sensação de mais controle, uma sensação de mais tranquilidade. Tá fazendo sentido? Diz para mim, aqui embaixo, o que você gostaria de tratar com a hipnoterapia. E diz para mim também o que mais te incomoda no TDAH. Terceiro ponto de benefício, pessoas com hiperatividade normalmente têm dificuldade de gerenciamento de tempo. Na grande maioria das vezes elas colocam muitas atividades, elas têm muitas metas, muitos objetivos e simplesmente
por conta da sobrecarga, elas se perdem e acabam procrastinando, perdendo foco. Elas entram, talvez, num conteúdo ali da internet, ela scrolla a tela do Instagram ou até mesmo ela vai buscar uma fuga, como um conteúdo político ou até mesmo um conteúdo pornográfico. Quando você trata sua mente, ela entra no eixo, ela entra num trilho, ela simplesmente começa a colocar coisas como prioridades e tirar coisas que são delegáveis ou simplesmente possíveis de eliminação da sua vida. Quando você está no seu centro, você é capaz de perceber os pontos cegos que estão realmente roubando o seu tempo, o seu foco, a sua energia. E assim você começa a gerenciar melhor a sua energia, o seu foco e o seu tempo. A hipnoterapia é muito eficiente para te ajudar a gerenciar o seu tempo. Isso porque ela consegue dar o foco principal para a sua mente. Ela sabe qual é a ação que é mais eficiente naquele momento para trazer o resultado que você quer. E a quarta coisa que a hipnoterapia vai ajudar num paciente com TDAH é ajuda na autoestima e na autoconfiança. Isso porque um paciente com TDAH, depois de anos de falhas, depois de ter caído em várias armadilhas da própria mente, ele começa a se sentir inseguro, achar que ele não é capaz, e ele vai utilizando uma ferramenta que eu chamo que é a auto-hipnose negativa. Ele vai falando, mas isso aqui é o TDAH, mas eu esqueci isso por causa do TDAH. Ele vai alimentando a própria crença e se desempoderando. Ele vai jogando a sua autoestima no lixo. O fato é que com a hipnoterapia nós também resgatamos todos aqueles processos onde ele fracassou, onde ele errou, onde não deu certo, onde ele se perdeu. E vamos eliminando e reprogramando a mente dessa pessoa para ela voltar a ter o empoderamento, a segurança, a confiança que ela tinha antes do diagnóstico. E assim ela se sente cada dia muito mais capaz de alcançar seus resultados e não de depender de um remédio ou de um processo externo para realmente voltar a agir. E o quinto benefício da hipnoterapia é a redução do estresse e da ansiedade. Pessoas com TDAH, elas começam a desenvolver um nível de estresse absurdo, porque a forma que elas encontram de realmente conseguir ter um pouco de foco, agir um pouco mais e não perder tudo que elas têm, é se cobrando. E essa autocobrança gera muito estresse e logo vai gerar muita ansiedade. Por quê? Algo normal para uma pessoa comum se torna algo muito difícil, muito sofrido para uma pessoa com TDAH. E assim ela precisa se cobrar mais, ela precisa entrar num estado onde ela não pode relaxar, onde ela precisa ficar o tempo inteiro alerta para o dia dela, para a vida dela, para as ações dela. E isso gera estresse e ansiedade. E quando você trata a sua mente, esse estresse e essa ansiedade, essa autocobrança, esse estado de hiperalerta vai sendo eliminado. E a pessoa pode se programar uma vez sabendo que ela não precisa se cobrar o tempo inteiro, a cada segundo, para alcançar o seu próprio objetivo, para se manter focado, para ter o objetivo do seu sonho. E é muito importante, então, a gente ressaltar que a hipnoterapia, sim, pode te ajudar a se libertar de todos esses sintomas, de todas essas dores do TDAH. Mas é muito importante entender, isso não significa que você deva parar com outras terapias ou até mesmo parar com o uso de medicamento. A hipnoterapia não sugere isso. A hipnoterapia é um tratamento complementar que busca tratar a causa na raiz e simplesmente eliminando essa raiz os sintomas somem. Mas isso não significa que você não precise de um tratamento complementar. E se você então quer eliminar tudo isso da sua vida, busque hipnoterapia, mude a sua mente, que tudo vai mudar na sua vida. E se você gostou então desse vídeo, deixe a sua curtida, o seu comentário, se inscreva no canal e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Um forte abraço e até o próximo vídeo.